Olá pessoal, eu sou Kelly Varela e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre estereotipias. Eu não entendia praticamente nada sobre elas, até entrar no mundo do autismo e começar a entender que as estereotipias, elas podem ter duas vertentes ali, tá pessoal? Então, uma das causas da estereotipia é quando elas são sensoriais. Então, elas vêm de uma questão sensorial que a pessoa com autismo tem, e aí ela utiliza as estereotipias para quê? Para se autorregular. Então, a gente vê os casos de estereotipias mais comuns, né? A gente vê muito criança na questão do balanço, balançar as mãozinhas, muita criança que utiliza ficar andando na ponta dos pés, outras crianças que utilizam através da fala. Então é bem normal você ver esse tipo de estereotipia nas crianças. Acontece que muitas vezes as crianças, as pessoas com TEA acabam utilizando as estereotipias para a questão com fundo comportamental. Então ela utiliza aquela estereotipia, aquele comportamento, para quê? Para chamar a atenção do adulto, para chamar a atenção das pessoas que estão à sua volta. Então ela sabe que se ela começar a repetir a pergunta ou a frase, a pessoa vai dizer o quê? Vai prestar atenção, vai pedir para parar, vai dar atenção para a criança. Se ela começar a andar em círculo, as pessoas vão pedir para ela parar. Então no momento que ela faz isso, ela também sabe que ela chama a atenção. Então é bem importante a gente saber qual é a motivação. Se é uma questão sensorial ou se é uma questão de comportamento. Essas questões sensoriais, a gente sabendo quais são, a gente pode ajudar essa criança a diminuir o número de estereotipias. Como? Eu sei que a criança, se a luz for muito forte, se o som estiver incomodando, se o cheiro daquele local vai desencadear uma reação nela e ela vai ter determinada estereotipia. Então, eu já trabalho para que isso não seja um problema para a criança. Então, vou diminuir o som, vou diminuir a luz, talvez um óculos escuro, vou dar os artifícios para que essa criança não sofra tanto em decorrência dessas questões sensoriais. Se for de comportamento, eu vou ter que saber, vou ter que começar a mostrar para essa criança que aquela não é a forma adequada de ela conseguir as coisas. Então, a criança te pede 1000 vezes água. Você já deu a água para ela, mas ela continua pedindo água. Então você sabe que não é a água que ela quer. Então você diz, olha, a sua água está aqui. Se você quiser a água, você pega aqui. E você não dá mais atenção para essa criança quando ela continuar te pedindo água, você sabendo que você sabe que ela não está com sede, que ela tem água, perto dela. É bem importante também a gente saber que as estereotipias acabam trazendo muitos prejuízos para a criança. Por quê? Quando ela está no momento fazendo a estereotipia, naquele momento em que ela está tendo aquela reação, o corpo dela está agindo daquela forma, ela está perdendo algo. Então imagine que ela está numa sala de aula, a professora está passando um conteúdo e ela está tendo está andando em círculo. Ela não está prestando realmente atenção naquele conteúdo. Ou ela está perdendo um pouco da interação social que daquele momento precisaria. Ou isso também acaba servindo como um fator que pode levar essa criança a sofrer questões de bullying, questões que a gente não quer que ela sofra. Então, a gente tem que ter consciência assim, muitas vezes a criança pode se colocar em risco com determinada estereotipia que ela tem. Então, é muito comum a gente ver a criança se batendo, a criança que se morde. Então, isso realmente a gente não pode deixar, gente, porque é uma questão física, a gente tem que proteger a saúde delas, a integridade das crianças. Então, como que eu faço para evitar que meu filho tenha esses momentos de estereotipias? Então, assim, muitas vezes a gente vai precisar tratar.
Então, assim, o importante é tratar e não bloquear. Bloquear é diferente. Bloquear, eu vou lá e na hora eu faço a criança parar, segura a mão dela. Mas não vai resolver você segurar a mão dela porque você não entendeu o que motivou aquilo, se foi um comportamento ou se foi uma questão sensorial. Você tem que entender qual destes foi o motivador daquela estereotipia. Então, muitas vezes você vai precisar de ajuda de medicamento, se está em um grau mais que coloca em risco essa criança ou que está prejudicando a interação social dessa criança. Está sendo muito, a criança fica a maior parte do tempo nas estereotipias. Então, isso realmente precisa de ajuda médica com medicamentos, tá? É importante a gente ter também a questão de acompanhamento comportamental, porque se é comportamento e a criança usa só para chamar atenção, você tem que ensinar esta criança que não é a forma adequada. A gente sabe que muitas estereotipias acabam trazendo muito estresse para as famílias, muito estresse para essa criança. Então, às vezes, a família já não quer nem sair mais de casa porque sabe que ela vai ter determinado comportamento fora, que aí vai ser alvo de olhares, de comentários. E aí você já não quer mais, né, ter que ficar explicando, ter que ficar tentando controlar as situações. Então, é bem importante que você olhe a estereotipia com os olhos que ela realmente merece. Então, se a criança utiliza a estereotipia para se autorregular, você sabe que é por uma questão sensorial que ela está usando aquilo, vamos começar, em vez de simplesmente deixar a estereotipia, a gente começar a utilizar algo junto com ela. Como assim? Então, se ela gosta muito de mexer as mãos, que tal a gente dar algum brinquedo para ela que ela utilize, né, para mexer, sei lá, bater num tambor, ou brincar de pular corda, né, se a criança gosta de estar se movimentando, está andando na ponta dos pés, ou algum brinquedo que ela consiga interagir, fazer com que estes momentos de estereotipias passem a ser benéficos para ela e não causem problemas e danos a curto e a longo prazo, né? Porque se ela não for entendendo que isso não é bom para ela, ela vai levar isso para a vida toda e vai ser muito mais difícil lá na frente você mudar este comportamento ou esta forma de ela reagir às questões sensoriais. Então, vamos deixar bem como um lembrete aqui, reforçamento positivo, reforçar o que é positivo dentro da estereotipia. Então, a gente utiliza brinquedos, brincadeiras, interage mais com essa criança. Segunda coisa, preste atenção ao que é o fator que desencadeia tal movimento, tal comportamento. Quando você sabe o que está acontecendo e está levando aquilo, é mais fácil de você evitar que chegue naquele nível. E se você precisar de ajuda médica, você viu, tentei fazer algumas coisas e não está dando certo, procure um médico. Porque realmente, muitas vezes, eles precisam dessa intervenção com medicamentos para que eles tenham uma qualidade de vida muito melhor. Se esse vídeo foi útil para você, deixe seu like, se inscreve aqui no canal e até o próximo.